Olá, meus irmãos do Jake. Boa tarde para vocês. Tudo bem? Espero que sim. Nós hoje vamos conversar acerca de um tema em que efetivamente todos nós, sem exceção, que vivemos neste planeta Terra, um mundo de provas e expiações, precisamos aprender a praticar e precisamos também internalizar também dentro de nós. Os benefícios do perdão. É sobre o perdão que nós vamos falar. E falar sobre o perdão é algo que diz respeito a falarmos de nós enquanto espíritos encarnados e espíritos desencarnados. É falar de nós enquanto sociedade. É falarmos de nós enquanto irmãos. Porque se nós formos observar, quando fazemos o Pai Nosso, e nós dizemos Pai Nosso que estás nos céus, automaticamente já estamos admitindo a humanidade como nossos irmãos. Mas, meus irmãos, naquela passagem de Mateus, no capítulo 18, versículo 22, Jesus responde a Pedro que não perdoássemos, apenas, 7 vezes, mas sim até 70 vezes 7 vezes, dando um grau de infinitude, dando um grau de duração eterna à atitude de perdoar. Mas quem é que se beneficia com o perdão? O perdão, o que é o perdoar? A gente vai ver que o perdão em si é nós não nos é nós não nos ofendermos com as ofensas que nos fazem, mas no sentido de nós entendermos aquele a que devemos perdoar como um necessitado, como aquele que ainda não consegue, dentro do teu coração, fazer algo magnânimo que é esquecer as ofensas. E a gente vai entender de que o perdão, ele beneficia quem faz, quem pratica o perdão. É o oposto, perdão, do fazer a justiça com as próprias mãos, que tanto é propalado na sociedade nos dias atuais. Porque essa justiça com as próprias mãos é subentendida, e a gente vê isso na mídia, como exatamente na mesma medida que nos fizeram mal, fazermos em igual tamanho. Um retorno às antigas leis de tal e qual, de talião, olho por olho, dente por dente. Então a gente tem que entender que quem faz o erro e é perdoado vai continuar carregando essa atitude, porque quem não se perdoa, é mais justo em si de que essa pessoa não vai continuar, não vai perdoar os outros. Meus irmãos, a atitude do perdão, que é uma atitude extrema de amor para com o próximo, é uma atitude de um perdão em que a pessoa se doa. Aliás, a palavra perdão vem do termo perdonare, perdoar além, donare é doar-se, é doar-se mais, é doar além. E aí a gente vai observar de que aquela pessoa que perdoa, ela não é, quem não se perdoa não é uma porque é justo, porque é orgulhoso, não. É porque muitas vezes as pessoas não querem que os outros saibam de que ela não perdoou. Então, quando a gente perdoa, nós nos sentimos bem. A gente não guarda aquele lixo no nosso coração, na nossa alma. Porque se a gente for observar, meus irmãos, no dia a dia nosso, todos nós sofremos ofensas. Através das maledicências, das ingratidões, de como os jovens hoje chamam mimimis, A gente sempre sofre no trabalho, no lar, na rua, e nós temos que estar
como cristãos, como espiritistas, né, inspirados, intuídos sempre nessa conexão com o bem. Porque o perdão, como diz o nosso insigne Raul Teixeira, é um remédio santo. E Jesus mesmo nos disse que se alguém viesse, que era para a gente resistir a todo mal, que se alguém viesse e batesse na nossa face direita, que a gente também oferecesse a outra. E que se alguém pedisse-nos, né, a túnica, a gente também era para dar a capa. Se alguém nos convidasse, né, nos pedisse para andar com ele 1000 passos, que a gente andasse 2000. E aí a gente vai entendendo de que essa prática dessa tolerância, né, é que vai realmente instigar o perdão dentro de nós. André Luiz, meus irmãos, ele diz sabiamente que perdoar é um esforço interno. É algo que nós devemos partir de dentro para o exterior. A gente precisa entender de que se nós não nos perdoarmos, como vamos conseguir perdoar os outros? E mais, ele nos diz que se estamos no mundo de provas e expiações, é porque uma atitude como o perdão, ela ainda não é espontânea dentro de nós. E nós temos de fazer transformar essa atitude como algo virar um hábito. Porque se a gente, meus irmãos, começa a perdoar, vai chegar um ponto que nós vamos internalizar dentro de nós, vira um hábito. E aí a gente insiste mais nesta atitude do bem até que ela se torne espontânea. Meus irmãos, as atitudes do bem para nós, os anjos caídos, aqueles que necessitam ser consolados, é algo que é factível, existe, mas nós devemos nos esforçar. Porque se a gente não tem esse hábito de fazer boas coisas, existe uma dificuldade em nós invertermos essa polaridade, passarmos do negativo para o positivo. E a gente tem que começar a perdoar gostando de nós mesmos. Eu não conseguirei fazer algo para meu irmão se eu não internalizei dentro de mim de que eu tenho que gostar de mim, que eu tenho que me perdoar. Eis os conceitos do alto perdão e do alto amor. A gente vai errar? Vai. Vamos sempre, durante o nosso processo evolutivo, errar. Mas vamos diminuindo ao longo do tempo. Porque, como diz Emmanuel, uma coisa é errar tentando acertar. Nós já conseguimos ter a noção daquilo que queremos. E estamos na finalização do processo do erro. Porque se eu posso errar, eu também tenho que dar a chance ao outro dele também errar e eu saber de que todos nós estamos nesse processo de crescimento. Mas efetivamente, se eu erro, eu tenho que aceitar também esse processo dentro de mim de crescimento sem culpa. E aí a gente começa a entender de que se nós atribuirmos culpa a tudo que fizermos de errado, nós vamos literalmente atravancar a nossa vida. No sentido de que isso vai transcorrer de forma que nós vamos não conseguir nos valorizar. Sempre vamos achar que nós não conseguiremos. Mas o trabalho, ele é de perseverança. Meus irmãos, o ato de perdoar não significa que é esquecer. Vamos tratar aqui dessa diferença. Porque se nós esquecêssemos dos que nos acontecesse, nós seríamos alienados. A gente não tem como fazer essa perda de memória em relação ao fato, em relação ao ocorrido, porque a nossa memória registra tudo. Agora, se a gente consegue, e isso é o perdoar na verdade, esquecer no sentido de diluir aquela mágoa, aquela ira, aquela raiva, né? O ressentimento do fato que gerou.
Se a gente não consegue fazer isso, perdão, o perdão ele será superficial ou até mesmo ilusório. Eu te perdoo, fulano, mas só se você fizer isso. Eu só vou te perdoar quando isso acontecer. Eu até pensei em te perdoar, mas você não merece. São frases rotineiras, corriqueiras. Não existe fazer trocas. Não existe fazer compensações, salvo a compensação da prática do bem para que a gente adquira o perdão dentro de nós. E aí a gente vai ressaltar como Pedro nos disse, o amor cobre uma multidão de pecados. Devemos, meus irmãos, trabalhar nossa humildade. Nós precisamos que essa primeira virtude que o Mestre Jesus, o doce Rabi da Galileia, nos trouxe, a gente internalize. Se nós formos humildes, se nós aceitarmos que somos ainda imperfeitos, mas num processo de melhoria, nós vamos entender que o nosso irmão também está nesse mesmo processo. Se a gente mudar a forma como a gente enxerga as coisas, a gente vai começar a ver uma centelha de luz, de amor em tudo que a gente pratique ou faça. E aí a gente vai entender de que nesse processo da humanidade, nós vimos desde lá do passado em si, desde a época da Babilônia, 3, 4 mil anos atrás, quando nos mostra o Código de Hammurabi, que era altamente vingativo, era altamente algo do tipo aqui se faz, aqui se paga e na hora, né? Eu lembro de um trecho do Código de Hammurabi que dizia que aquele que constrói uma casa e depois essa casa cai e o filho do proprietário morre, então o filho daquele que construiu a casa deve morrer também. Era algo desse tipo. A gente vai vendo que ao longo da história a gente vem melhorando. Depois do Código de Hammurabi, cerca de 600 anos antes da vinda de nosso Mestre Jesus, a gente traça lá na China, né, no Oriente, com Lao Tse, um grande filósofo, criador, né, escreveu o livro das virtudes, né, é considerado um dos criadores do taoísmo, a religião oriental, que ele dizia: pagai o mal com o bem. O amor é vitorioso no ataque e invulnerável na defesa. Olha que beleza. 600 anos atrás, Lao Tse já falava das benesses de se pagar o mal com o bem. E a gente vê ao mesmo tempo que no Velho Testamento, quando estamos lendo os livros, né, os profetas e toda a história do povo hebreu, o perdão ele não era estimulado. A gente vê que tudo é uma questão de época, de sairmos do primitivismo para a nossa geração de consciência. E nós sabemos que nessa caminhada o aprendizado é tudo. Porque se lá no Antigo Egito, como nós temos a história, né, de José do Egito, que perdoou seus irmãos porque venderam ele para os egípcios, a gente vai ver também de que existe uma proposta implícita nisso aí, e que o Mestre Jesus nos trouxe. É a proposta da cruz, é a proposta da redenção. Meus irmãos, se nós não conseguirmos internalizar de que o amor é o que é o caminho para o qual nós devemos ir, é o caminho da plenitude, como diz a veneranda Joana de Ângeles, nós não podemos admitir que essa realidade vá nos atingir. E nós somos seres encarnados. Nós somos pessoas hoje encarnadas, mas espíritos imortais. Estamos vivendo essa jornada, mas nós precisamos entender que nesta jornada é um trecho da jornada das muitas vidas que teremos e que já temos, que a gente tem que se romper através do amor.
Nós temos que internalizar de que as dissensões, as brigas, né? Os infortúnios através dos quais nós discutimos, brigamos e até cometemos atos insanos contra o nosso irmão, isso já passou. Cabe a nós criar essa conscientização, porque, novamente, o perdão, ele beneficia a quem faz, independente, meus irmãos, se o outro aceitou ou não o nosso perdão. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós precisamos praticar a caridade, tal qual nosso Mestre Jesus Cristo. A ponto de Kardec, na questão 886 do Livro dos Espíritos, né, questionar acerca do entendimento de Jesus sobre a caridade. E o Espírito de Verdade responde aquelas célebres frases, né? A benevolência para com todos, o perdão das ofensas, a indulgência para com as imperfeições alheias. E aí a gente vai ver que essa benevolência para com todos é a boa vontade com alguém, é a gente estar disposto a ajudar. Essa indulgência é a gente ter a disposição de perdoar os erros e culpas, tanto os nossos quanto os dos nossos irmãos. E essa atitude de perdoar, que é uma atitude de respeito para o outro, que também tem o direito de errar, tem o direito, porque ele está também naquele processo de crescimento como todos nós. Então a gente vai entender de quem não perdoa, resolveu se endividar, se comprometer com a divindade, com o universo em si. E nós sabemos da lei de causa e efeito, da casualidade, né? Nós colhemos aquilo que plantamos. E o que foi que plantamos? Plantamos aquilo que escolhemos. Então, eu não posso valorizar a ofensa recebida. Nós não podemos, nós devemos minimizá-la, meus irmãos. A gente não deve entender nem aceitar o ofensor, aquele que nos ofende, como um inimigo, mas sim como uma pessoa com dificuldades pessoais. Um ser que também está num processo de evolução. E, acima de tudo, a gente tem que, não se sentindo ofendido, magoado, ferido, fazer com que esse outro ele entenda que nós o desculpamos, mas que também não traremos ressentimentos contra ele. E mais, que vamos orar por ele. Que entendemos que neste processo da nossa vida, nós podemos crescer juntamente em sociedade, amando uns os outros, entendendo, confraternizando. É a lei da solidariedade. Tal qual Jesus Cristo, nosso Mestre amado, nos seus últimos minutos de vida aqui no nosso planeta, quando da crucificação, ele, após tudo aquilo que aconteceu, que nós sabemos, lemos lá nos 4 evangelhos, ele vira para Deus nosso Pai e diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. A gente entende que essa mensagem da cruz é aquela mensagem ampla, total, depois de ter sofrido tanto, depois de ter passado por todas aquela situação de perseguição, e é uma situação em que foi traído, foi negado, foi mal interpretado, Jesus Cristo, ainda, ele que é todo amor, teve essa exaltação, porque todo luz ele era, de pedir ao Pai que nos perdoasse. Paulo, o apóstolo Paulo, na leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz algo interessante. Ele diz que a gente pedir perdão para os inimigos é a gente pedir perdão para nós mesmos. Porque nós não devemos acalentar, nós não devemos cultivar inimizade com ninguém.
E ele mais diz que perdoar os amigos é dar uma prova de amizade. E isso é fácil. A gente está dando a prova dessa amizade de alguém que a gente já convive, que a gente tem um afeto. Mas perdoar as ofensas, continua Paulo, é mostrar que a gente está se melhorando. E é nessa busca de perdoar que nós vamos trilhando esse caminho rumo à plenitude, em busca das nossas melhorias enquanto espírito imortal. A gente tem que entender de que esse caminho vão ter obstáculos. E os obstáculos eles vão se interpor diante de nós na medida em que a nossa condição evolutiva do momento ela se mostre, se demonstre. Porque a gente não vai simplesmente perdoar de boca. Não. A gente vai perdoar, mas a gente, nesse perdoar, a gente sabe que a gente não vai punir, que a gente não vai remoer o mal que nos fizeram, que a gente não vai conivir, que a gente não vai distribuir essa ofensa a outros. A gente sabe que muitas vezes a gente vai perdoar e vai sentir ainda, continuar sentindo a dor. Mas a gente tem que dar a volta por cima. A gente tem que saber de que tudo passa e que a grande vitória, como diz Emmanuel, é do bem, mas que o mal não vai se entregar sem luta. Então, meus irmãos, nós temos que literalmente arregaçar as mangas para enfrentar os desafios que a vida nos interpõe e sabendo que o grande desafio é vencermos a nós mesmos. Paulo, na carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 12, ele diz: portanto, levantai suas mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. A gente vai cair? Vai, muitas vezes. Mas a gente tem que ter a força, a energia para se reerguer. Não podemos, meus irmãos, trazer para dentro de nós a ponto de nos desequilibrar a nossa harmonia íntima, a nossa jornada, por uma ofensa que nos fizeram. Nós precisamos trabalhar dentro de nós, processar com o amor tudo aquilo de mal que nos fizeram. Por quê? Porque o bem que nós fazemos anula o mal que nos fazem ou que fizemos. A gente tem que estar conectado com Deus. No nosso dia a dia, devemos estar em estado de oração. Wagner, estado de oração é viver orando o dia todo, sem Pai Nosso, 200 Ave Marias e etc. Não. O estado de oração é quando a gente consegue estabelecer uma harmonia íntima tal qual tudo que nos acontece cotidianamente, nós vamos agir para que o melhor aconteça. Nós vamos sempre torcer para que o bem aconteça. A gente vai tolerar mais, meus irmãos, a gente não vai revidar, a gente não vai, muitas vezes, pensar acerca de cometer o mal. Sim, porque os nossos pensamentos, as nossas falas, as nossas atitudes, elas também representam uma ofensa às pessoas. E nosso tribunal, que é nossa consciência, sabe exatamente a atitude que nós tomamos acerca de um determinado fato. Então, a criatura que se perdoa, que não se perdoa, por exemplo, ela não é uma criatura justa, né? Mas ela é a mais orgulhosa. Olha a chaga do orgulho, do egoísmo aparecendo. Porque essa pessoa, ela não quer, como eu falei anteriormente, que ninguém saiba. E aí nós criamos as nossas várias personas, nós criamos as nossas várias maneiras de lidar com as pessoas. Tudo fingimento, tudo aparência. Nós precisamos internalizar de que o amor, como disse Pedro, cobre uma multidão de pecados. E nisso tudo, nessa nossa trajetória, meus irmãos, e aqui falando dos benefícios do perdão, a gente tem algo que incessantemente, eternamente está conosco
independente das nossas atitudes, que é a misericórdia de Deus. É como Deus nos olha, é como Ele confia em nós. Nós erramos, erramos, erramos. E Ele sempre nos diz que acredita que nós podemos ser melhores. Nós então vemos que não estamos condenados para o ódio, não estamos condenados para a raiva, nós estamos condenados sim ao amor, à paz, à felicidade. E a gente tem que efetivamente olhar as coisas com doçura e com gentileza. A gente precisa, tal qual Jesus perdoou os algozes dele na cruz, a gente precisa aprender a agir com doçura com as pessoas. E precisamos também educar aqueles que estão conosco, no nosso entorno, os nossos filhos, os nossos amigos, porque nas nossas atitudes, nas nossas falas, nos nossos pensamentos, aqueles que convivem conosco, eles vão entendendo a beleza, porque eles vão ver a verdadeira transformação para melhor atingindo em nós, e eles vão querer saber o porquê. E nós vamos ser esse exemplo para eles. Porque tal qual diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, no item 4, a misericórdia que a gente deve ter para com as pessoas, né, é o complemento da brandura. Porque aquele que não for misericordioso não pode ser brando e pacífico. E o que é o benefício do perdão, se não nós nos tornarmos pessoas melhores, nos tornarmos brandos e pacíficos? A gente vai ver que o perdão das ofensas é o lastro, é a base para que nós nos tornemos esse espírito, essa pessoa branda e pacífica. A gente vai entender de que o perdão, ele, à medida em que nós internalizamos, nós vamos crescendo até chegarmos àquele estado de plenitude. É o destino nosso, meus irmãos. Portanto, vamos nos libertar das mágoas, dos remorsos, daquilo que ainda nos prende, né, às malversações, aos maus pensamentos para outra pessoa. Vamos procurar internalizar que o caminho é o caminho do bem, porque somos filhos de Deus, somos filhos do amor, porque Deus é amor. E como nós vamos conseguindo, meus irmãos, se beneficiar do perdão? Como a gente consegue esses benefícios? Por onde partir? Pela nossa mudança de hábitos. Como eu disse, vamos ser mais doces, mais gentis. Por favor, com licença, desculpe, obrigado. São atitudes mínimas do dia a dia que nós devemos internalizar. Vamos praticar o Evangelho no lar. Vamos trazer para dentro do nosso lar a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus através do Evangelho da Boa Nova de Jesus Cristo, que nos ensina, que nos educa sempre. Perdão é algo que tem que fazer parte da nossa cartilha de vida. Vida com V maiúsculo. Vamos pensar nisso. Fiquem em paz. Jesus que abençoe vocês. Muito obrigado pela atenção e vamos firmes nesses momentos de transição planetária que estamos passando. Vamos firme que nós venceremos sempre. Um abraço a todos.